E eu converso agora sobre o autoteste aprovado pela Anvisa com o Fábio Arcuri, que é presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Oi, Fábio, bom dia. Já queria saber de você como é que foi, se foi bem-vinda essa notícia agora da Anvisa de aprovação do autoteste e se isso pode desafogar, por exemplo, o sistema de saúde. Oi, Luciana, bom dia aos assinantes da CNN. É, a notícia é muito bem-vinda, né? A notícia é muito bem-vinda porque ela nos dá à sociedade uma nova ferramenta, ou mais uma ferramenta, no combate à pandemia. Então, a notícia é, sim, bem-vinda. A gente estava aguardando com bastante ansiedade isso e acredito que a publicação ontem da 595, da RDC 595, veio brindar essa expectativa. Então, estamos todos muito contentes com isso. E a população deve estar, todos nós devemos estar contentes com essa iniciativa da Anvisa, né? Com certeza, é mais uma ferramenta de controle, de avanço aí, para que não avance ainda mais a pandemia e a variante Ômicron. Fábio, bom dia, obrigada por falar com a gente. Dia. Agora eu te pergunto também sobre a parte prática do teste, né? É claro que vão vir ali instruções, a Anvisa falou que isso tem que estar, claro, detalhado na empresa que vai fornecer esse tipo de teste. Mas é fácil? É confiável fazer isso em casa? Olha, essa resolução, ela prevê registro, distribuição, utilização. Então, vamos falar do registro, que é onde a gente vai conseguir responder a sua pergunta. Tem que ser fácil e, por isso, os exames, os detentores do produto e que vão registrar o produto devem fazer esse teste de usabilidade. E esse teste, ele comprova que o teste é de fácil execução e, além de fácil execução, de fácil interpretação, que são duas coisas importantes. Na realidade, a gente tem três coisas importantes: entender a execução, entender a interpretação e como deve ser feito o descarte do produto. E tudo isso tem que estar muito claro nas instruções de uso, que a gente chama bula, também como no caso de medicamentos, né? Ô, Fábio, todos os especialistas com quem eu conversei nesses últimos dias comemoraram a decisão da Anvisa que foi tomada ontem, que já estava para ser tomada nessa reunião de sexta-feira. Mas muitos frisaram alguns problemas. Por exemplo, a gente teve um problema de testagem no Brasil generalizado desde o início da pandemia. E agora esse autoteste, ele fica restrito a quem pode pagar nesse primeiro momento. Não vai ter uma distribuição de teste, por exemplo, por parte dos gestores públicos. Isso pode transformar, claro, a gente tem um Brasil, um país muito desigual, pessoas terem mais possibilidades, acesso a testes e acabar deixando a parte da população brasileira mais pobre sem possibilidade de fazer essa triagem? Olha, a mesma norma, de novo, na 595, ela prevê autorização, ela dispõe que as políticas públicas, né, o Ministério da Saúde, enfim, os órgãos públicos, podem sim distribuir esse produto para a população. Então, isso vai depender muito da iniciativa do poder público em disponibilizar esse tipo de teste para a população em geral. Infelizmente, como já foi dito, inicialmente isso estará disponível nas farmácias. A gente ainda não tem uma noção exata do valor dos exames, do valor do teste, mas ele vai ser inicialmente, né? Ele estará disposto nas farmácias e nas farmácias e drogarias do país. Portanto, a gente tem que aguardar que o poder público possa fazer alguma coisa nesse sentido. Com relação à disponibilidade desses testes, a gente estima, entre os fabricantes nacionais e os estrangeiros, que a gente consiga ter aí por volta de 5 a 10 milhões de testes por mês. Isso é uma estimativa, ainda é muito prematuro dizer isso, mas a gente acredita que 5 a 10 milhões de testes por mês. O que atende, porque se a gente considerar que hoje o teste de antígeno feito em farmácia, ele, na última semana, a gente verificou
a gente contabilizou 700 mil testes, né? De modo que a gente acha que esse número é um número bom, ou seja, de 5 a 10 milhões, essa capacidade produtiva ou capacidade de entregar ao mercado é uma capacidade adequada. Uhum. Agora, Fábio, bom, só para a gente pontuar aqui, o Ministério da Saúde disse que, por enquanto, não vai fazer essa distribuição gratuita de testes, né, de autotestes. A gente tem uma falha, bem como o Alu pontuou aí, em relação à testagem aqui no país. Com esse mecanismo a mais que a gente vai ter do autoteste, que vai ser agora, num primeiro momento, disponibilizado só para quem for comprar, de fato, o produto, a gente pode ter um impacto em relação à testagem muito positivo. Como que pode ser isso? Olha, sem dúvida nenhuma, o autoteste ele vai trazer mais informação, né? E ele, inicialmente, como já também foi dito, ele trará informação ao indivíduo. Porque o indivíduo que entrou em contato com alguma pessoa, ou que soube que entrou em contato, tendo sintoma ou não, ele vai se testar e ele tem aí uma possibilidade boa, acima de 80%, de que se testar positivo, ele realmente está positivo. E aí ele pode, se não tiver sintoma, ele já faz a quarentena. Isso já é uma maneira de você reduzir o espalhamento, né, vamos chamar assim, né, a contaminação do vírus. Se ele tiver sintoma, como a médica falou agora há pouco aí na reportagem, então, claro, ele vai ter que procurar uma assistência médica. Mas ele já sabe que ele tem uma chance muito grande de estar contaminado, porque ele fez o autoteste. E ele já pode, volto a repetir, se não tem o sintoma, ele já pode se isolar. Então, isso corrobora com aquilo que vem se falando há muito tempo, né? É importante a utilização de máscara, é importante o distanciamento social. A gente ainda está na pandemia e máscara e distanciamento social, claro, não vou falar da vacina porque é óbvio, a vacina é importante, são ações fundamentais para que a gente reduza a disseminação desse vírus. Então, o autoteste ajuda o indivíduo a se preservar e preservar as pessoas com quem ele eventualmente entraria em contato. Fábio, a mesma resolução da Anvisa traz aqui que esse teste não deve ser usado para contabilizar casos positivos de Covid-19 pelo próprio Ministério, pelo próprio governo, e também não pode ser usado como atestado para empresas. Como é que você viu essa decisão dessa resolução? Foi acertada? Na minha opinião, na opinião da Câmara, essa decisão foi acertada. Esse tipo de teste é um teste orientativo. Então, ele é uma triagem. É mais ou menos o mesmo conceito quando uma mulher tem suspeita de gravidez, faz o teste de farmácia e dá positivo, então aí ela vai para o laboratório para fazer, de fato, o teste, enfim. É claro, ela vai ao médico também, mas e o médico acaba solicitando exame laboratorial. Então, assim, esse exame, o autoteste, ele é um sinalizador. Opa! Né? E se eu tiver sintoma, um sinalizador maior ainda. Então, a decisão é acertada, porque, voltamos a dizer aqui, é um teste orientativo, é uma triagem. O indivíduo que dá positivo, ele tem que partir, se tem sintoma, ele tem que partir para uma assistência médica, e aí haverá uma confirmação disso por outros testes. E se ele não tiver sintoma, ele vai ficar em casa. Não será contabilizado, é verdade, porque hoje a norma não prevê. Não obstante a isso, a CBDL está tentando verificar junto a alguns pesquisadores lá na Universidade de São Paulo, algum aplicativo em que o próprio paciente pudesse fazer essa submissão. Isso não é possível agora, não deve ser feito, né? As empresas disponibilizarão no kit, né, no dispositivo que se chama, que é o kit de diagnóstico, os canais de atendimento da própria empresa e do Ministério da Saúde, caso o indivíduo queira entrar em contato. Mas a gente vê a decisão acertada, sim.
Fábio, só para a gente encerrar, então a gente sabe que é importante também para a gente até baratear o custo desse autoteste, a concorrência. A gente entrevistou aqui ontem o gerente de tecnologia da Anvisa, que falou que inclusive já tem empresas interessadas e que a partir de segunda-feira já deve receber pedidos de registro para comercializar o autoteste aqui no Brasil. Já tem muitas empresas competentes, a gente deve ter uma variedade grande até para o custo ser menor para o consumidor? Olha, dentro da CBDL, a gente tem aí aproximadamente 6, 8 empresas que seguramente iniciarão um processo de registro. Essas 6, 8 empresas, elas são o total de empresas nacionais e multinacionais. Portanto, não creio que a gente vai ter um problema, primeiro, de abastecimento, e acho sim que o preço será adequado à realidade nacional, né? Eu não vejo grandes problemas. Óbvio que o ideal seria que isso fosse distribuído de maneira gratuita, principalmente nos lugares com questões econômicas mais relevantes, para que a gente pudesse assegurar uma maior segurança e reduzir a transmitibilidade do vírus. Mas já é alguma coisa, a gente tem que comemorar e enfatizar a população, distanciamento social e uso de máscara. O vírus está aí, o número de mortes não é desprezível, aliás, qualquer vida é importante, né? Então o número de mortes não é desprezível. Que bom que a gente está alcançando níveis importantes de vacinação, de modo que eu acho que a gente está caminhando para um bom desfecho dessa pandemia em pouco tempo. Muito obrigada, então, ao Fábio Arcuri, que é presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Não é tão fácil de falar assim, né, Fábio? Obrigada. Obrigado a vocês. Até logo.